Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Vamos estar orando nesse momento. Coloque sua vida diante do Senhor, deixa Deus falar contigo, porque esse Deus que você serve, Ele é um Deus que fala, e eu estou acostumado a ouvir. Eu gosto muito de ouvir esse Deus, às vezes nas pequenos detalhes, pequenas coisas, Ele quer chamar a tua atenção. E muitas vezes nós não prestamos atenção em Deus, porque ouvimos a voz do homem. E quando ouvimos a voz do homem, nós deixamos de ouvir a voz de Deus. Pode-se confundir ouvir a voz de Deus e ouvir a voz do homem. Então, eu queria trazer essa mensagem para você. Mas antes de trazer a mensagem, eu quero colocar diante de Deus a nossa vida, a sua casa, sua família, todo aquele aparato que nos envolve, todas aquelas situações que nos envolvem. Eu quero orar por você nesse momento, pedindo a direção de Deus, pedindo que Deus venha falar conosco, que Deus venha soprar, segregar o teu ouvido, aquilo que mais importa para a gente, que é o que Ele sabe de você, o que Ele sabe de mim. Querido Deus, louvado seja o teu nome, Senhor Deus, neste momento. Eu me prostro diante da tua presença para trazer essa live, essa mensagem que o Senhor colocou no meu coração, e de que há necessidade do teu povo ouvir a tua voz, Pai. E para isso, há algumas coisas que nós precisamos entender, Pai. Por isso, Pai, o Senhor tem falado comigo e eu louvo a Deus por isso. Nem sempre o Senhor fala, nem sempre eu vou ter essa comunhão, mas a gente sabe que no momento certo o Senhor fala para que nós possamos crer que o Senhor é aquele que enviou Jesus Cristo para morrer no nosso lugar, para que nós tenhamos a vida eterna. Por isso, Pai, eu entrego nas mãos todos aqueles que vão te ouvir agora e ouvir depois, talvez quando estiver no YouTube. Eu peço a Ti, Senhor Deus, em nome de Jesus, que Tu venhas a cada lar. Entre e faça a diferença. Se há alguma necessidade de cura, de milagre, o Senhor está vivo, o Senhor pode fazer e tocar nessa vida. Basta uma palavra e o Teu servo será curado, uma pessoa será curada. Envolve, Senhor Deus, cada um daqueles que ouvir, não a minha voz, mas a sua voz, seja tocado pelo Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Entrego a Ti a minha oração, pois Tu és, Senhor, fonte de águas vivas que há em mim. És a minha esperança, eu descanso em Ti. Posso confiar que a vitória está por vir. Seguro estou em Ti, Tu és um Deus de amor. Não temerei o mal, Tu és o grande eu sou, eu sou. Eu ergo minhas mãos, preciso receber a Tua mensagem, a Tua palavra, Deus, que me fará vencer. Entrego a Ti, Senhor Deus, em nome de Jesus, cada vida que aqui está presente, ouvindo a Tua voz, a Tua palavra, em nome de Jesus. Amados, eu quero ler 1 Samuel capítulo 3, que diz o seguinte: o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar acostumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a se escurecer, a ponto de não mais poder enxergar. E tendo deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca,
Antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. E este respondeu: Eis-me aqui. Correu Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: Não, eu não te chamei. Vai deitar, meu filho. E ele foi deitar de novo. Tornou o Senhor a chamar Samuel, e este se levantou, foi ao sacerdote Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei, meu filho, vai deitar de novo. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel a terceira vez, e lhe disse. Se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor que chamava o jovem. Por isso, Eli disse a Samuel: Vai deitar-te. Se alguém te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E Samuel foi para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E este respondeu: Fala, porque o teu servo ouve. Amém, queridos? Tem alguns detalhes, que é muito importante a gente entender. Samuel foi um escolhido de Deus, chamado, no Antigo Testamento, nasceu de uma virgem, ou seja, de uma mulher virgem, não, de uma mulher estéril, Das estéreis, Deus faz mãe de filhos. É muito bacana isso, é maravilhoso. E o jovem Samuel, amados, ele, como nasceu de uma mulher estéril, ele nasceu debaixo de uma promessa, porque a Ana, que era sua mãe, falou para ele o seguinte: se Deus, se tu me deres um filho, um varão, eu lhe devolverei todos os dias da minha vida, eu entregarei ao Senhor. E aí foi o que aconteceu. Ele nasceu e Deus Ana entregou Samuel no templo do Senhor, só visitava ele uma vez por ano, levava alguma coisa para ele, mas ali ele foi nascido no templo do Senhor. Só que o sacerdote Eli era de uma linhagem, não era de Zadok, um estudo bem complexo, que ele não estava na direção de Deus. Então ali Deus falava muito pouco. Por que Deus fala muito pouco, amados? Quando o povo está em pecado. O pecado faz separação do homem com Deus. Por isso que nós temos que nos santificar, como Josué capítulo 3, versículo 5, que quando entrou na terra prometida, Deus precisava falar com Josué muitas vezes para ele tomar posse da terra, para poder ser um conquistador. Nós temos que ouvir a voz do Senhor para você conquistar, para você vencer. E aí Deus falou que para Josué, capítulo 3, versículo 5, santificai-vos, porque eu farei uma maravilha no meio de vocês. Santificai, se separai, se separa, começa a se santificar, começa a fazer coisas que agradam a Deus e começa a deixar coisas que desagradam a Deus. E isso faz com que você se aproxime cada vez mais de Deus. Quando você se afasta do pecado, se afasta das coisas, começa a se policiar para falar assim: eu quero agradar a Deus, mesmo que alguém tenta me ofender, me fazer, mas eu vou ter domínio próprio, eu vou usar as armas de Deus, porque eu quero me santificar, porque Deus, Ele é santo, e diz: sede santos, porque eu sou o santo. Então nós temos que nos santificar, nos separar, para que Deus possa falar conosco. E Deus quer falar com você, Deus quer falar comigo, amém? Então o jovem Samuel, no capítulo 3, servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes, por causa que o povo, governado, ele estava muito afastado de Deus. A pessoa começa a ter uma vida fria, se afastando da casa do Senhor. É a mesma coisa, nós começamos a não ouvir mais a voz de Deus, e a voz de Deus fica turva, e começamos a ouvir a voz do inimigo, a voz da nossa carne, e aí acontece isso, mas as pessoas se desviam do caminho do Senhor, porque não estão na casa do Senhor, não estão em obediência ao Senhor, não estão em obediência ao sacerdócio. Mesmo o sacerdote Eli sendo uma pessoa muito errada,
mesmo seus filhos, Hofni e Finéias, sendo pecadores, mas Samuel estava se separando para Deus. O pecado, amados, se está no meio, você não precisa se contaminar, porque os outros são contaminados. Mas ninguém liga mais, ninguém faz, ninguém busca, eu também não vou buscar. Não, se separa para Deus. Samuel servia o Senhor perante Eli. Não importa se Eli estava errado, não importa se as condições da casa, o Hofni e Finéias fazia muita coisa errada, mas ele se separou para Deus. Mas você nunca vai perder quando você se separa para Deus. Então a divisão era frequente, não era frequente, Deus já não estava falando com o povo. Então ali Deus começa a atender a visão daquele menino chamado Samuel. Certo dia, estando deitado no lugar onde costumava o sacerdote Eli, lugar de costume do sacerdote Eli, os olhos começaram a escurecer-se, a ponto de não ver mais. Ou seja, o sacerdote Eli estava ficando cego. E tendo deitado também Samuel no templo do Senhor. Templo do Senhor, mas é uma coisa tremenda. É o lugar onde Deus quer falar com você. Pastor, mas ele fala comigo na minha casa. Fala. Mas se Deus, através de Jesus Cristo, instituiu a casa do Senhor, instituiu a igreja, nós temos que estar presentes na igreja. Hebreus capítulo 10, versículo 25 diz o quê? Congregai-vos, porque está próximo o dia do Senhor. Então, vamos estar na presença do Senhor. Ali é o lugar de encontro dos irmãos, da família de Deus. Então, ele estava no templo do Senhor. E quando estava no templo do Senhor, tendo deitado Samuel, onde estava a arca, antes que a lâmpada de Deus apagasse. Mas esse costume da lâmpada apagar, você fica assim, mas que lâmpada é essa? O fogo, ele tem que estar sempre aceso, a glória, a luz de Deus. Mas isso aqui não reflete uma lâmpada normal da eletricidade. Isso aqui era da época de Deus, essa lâmpada ficava acesa. Hoje você vai numa igreja católica, eles botam uma luzinha lá no altar. Eu lembro que quando eu fazia catequese, eu respeitava tanto, falei, Jesus está lá, a luz está acesa. Eles falavam isso, eu aprendi na catequese. E isso não significa somente a luz acender. Hoje nós somos Novo Testamento. Você é a luz do mundo. Jesus colocou o Espírito da luz, o Espírito Santo de Deus dentro de você. E esse Espírito é a conexão de você com Deus. É isso que Deus, você tem uma coisa que no Antigo Testamento ninguém tinha. Jesus Cristo chegou para João Batista e falou o quê? João Batista é o maior dos profetas, do Antigo Testamento, porque ele veio preparar o caminho para o Filho, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, para Jesus Cristo. Mas o menor no reino de Deus é maior que João Batista. Porque, irmãos, nós temos o Espírito de Cristo, nós nascemos de novo. Deus está em nós, Ele fala conosco com muito mais facilidade do que falava no Antigo Testamento. Ele está falando agora com você. Há uma unção de Deus que desce sobre a sua casa, sobre a sua vida. Há uma glória que se manifesta dentro de você, que acende você, a chama de Deus. Não é uma luzinha que acende pela luz elétrica, não. Uma vez eu estava lá conversando com uma pessoa que se converteu, e ele começou a olhar para mim, e eu vi que os manifestos, a voz dele começou a mudar. Eu olhei, segurei nele e falei assim, olha verdadeiramente para mim, você vai ver a luz de Deus. Quando ele olhou para mim, ele estava manifesto. Ele começou a chorar, saiu lágrimas. Ficou uma poça no chão e ele não aguentava. Ele falou assim, a luz, apontou para a luz no teto. Eu falei assim, então, olha para a luz de Deus em mim. Meu Deus, eu tenho luz, eu tenho carne, mas a luz é o Espírito que habita em você. É a unção de glória que está em você. Você hoje é o templo do Senhor. Você é a casa de Deus. Deus quer se manifestar em você. Como diz aquele louvor, o Espírito de Deus se move em mim.
se move em você, a glória de Deus quer se manifestar em você. Para quê? Para curar, para libertar, para salvar vidas e tirar vidas do inferno e trazer para o reino do Filho do seu amor, Jesus Cristo. Aqui nós estamos falando de Antigo Testamento. Samuel se separou para Deus de uma forma na qual Deus queria falar. Deus quer falar com você. Se prepara, recebe. Esse é o momento que eu separo para a minha vida, para estar com você, para estar perto de ti. Deus fará um caminho para você. Ele escreveu os teus dias. Se tem alguma coisa que te incomoda, Ele bate na porta e diz: eis que estou aqui, batendo na tua porta. Abra, se você abrir, eu vou cear com você. Mas vai ter uma outra coisa, no versículo de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Eu vou cear com você e você vai cear comigo, disse Jesus. Sabe o que é isso, amado do judeu? É aliança. Deus quer aliançar com você. É uma aliança que Deus faz com você. É o Espírito da glória, da graça. Aqui, amados, Samuel não sabia. Samuel estava começando. Ele estava ali, pronto ali para ouvir a voz de Deus, mas não sabia como. Não tinha noção. Eu estou passando para você que você é tabernáculo de Deus. Você é santuário de Deus. Aquele que tenta destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, Paulo tinha essa certeza. Por isso que ele combateu o bom combate, guardou a fé. Como é que se guarda a fé? Através do Espírito de Deus. Recebe essa palavra de Deus em nome de Jesus. No versículo 4, no capítulo 3 de 1 Samuel, diz: o Senhor chamou o menino. Samuel, Samuel, ele respondeu: eis-me aqui. E correu para o sacerdote. Para ele, a voz do Senhor era a voz do sacerdote. Pastor, mas aquele sacerdote ali era cheio de pecado. Amados, ele era sacerdote. Se era um sacerdote, ele era aquele tutor dele. Era aquele que deveria conduzi-lo. Muitas vezes nós temos um discipulado que nos conduz, e muitas vezes a pessoa vê o discípulo, mas é Jesus, é Deus falando. Não é uma pessoa, um homem, mas é Deus falando. É porque a gente confunde as vozes. Mas Deus quer mostrar que é importante, mesmo os sacerdotes estando errados, você não deve estar errado. Você segue o caminho do Senhor. Deus não vai punir você pelo sacerdote. Ezequiel 18 diz que o pai embota os dentes, mas o filho não. O filho não recebe isso. O filho não pecou. Samuel é aquele que estava pronto para receber. E por 3 vezes Deus chamou Samuel, Samuel, e ele não ouviu. Mas o sacerdote ali advertiu ele, o discipulador dele, o sacerdote ali, ó. Ih, rapaz, não fui eu que chamei, não. Quando te chamarem mais uma vez, você fala: fala, Senhor, que o teu servo. Fala, Senhor, fala que teu servo ouve. Fala, Senhor, preciso muito te ouvir. Amada, a graça de Deus, eu ouvir a voz do Senhor, ouvir essa tremenda voz de Deus que desce do trono da glória e vem até nós essa substância, esse pó. Nós somos pó, não temos glória nenhuma, amado. É a misericórdia de Deus que nos alcança. Para quê? Para sermos suas testemunhas. Amados, o plano de Deus é tremendo, amados. Ele permitiu que o filho dele morresse para poder entregar o espírito do filho dele para você, para que você tivesse uma aliança, uma ligação. Quando ele fala com você, você tem um chip dentro de você chamado Espírito Santo, e quando ele lá de cima fala, esse chip se aquece, recebe em nome de Jesus, recebe essa glória, recebe esse poder de Deus, amados. Recebe essa unção, porque Deus quer te usar. Ele não quer usar o sacerdote, não. Ele quer usar quem ouve a voz do Senhor. É isso que Deus quer fazer na sua vida. Hoje eu não estou na minha casa. Você percebeu isso, quem me acompanha. Mas não importa eu não estar na casa. Eu posso estar na Babilônia, que nem Daniel.
mas eu posso ouvir a voz de Deus. Você que está na sua casa, lembra de Mateus capítulo 8? Senhor, o meu servo está doente. Centurião romano, meu servo está doente. Eu vou na tua casa e vou lá curar ele. Jesus falou. Ele falou, não, eu não sou digno que tu entres na minha casa. Mande uma palavra. Eu estava falando, pregando sobre isso. Aí estava falando assim, mas como que é isso? É internet? Jesus falou tinha uma live, tinha uma conexão. Deus fala com você. Eu falo aqui e Deus fala aí com você. Amém, Jesus? Desde aquela época já existia essa conexão pelo Espírito Santo de Deus. Manda uma palavra, o teu servo será curado. E ele foi curado, amados. Em nome de Jesus, Deus usa os canais da internet, usa os meios de comunicação necessários, mas o principal meio é o que habita em você, que é o Espírito de Deus que habita em mim. Recebe essa palavra de Deus, recebe essa unção do Espírito Santo, recebe essa graça, essa força do Espírito Santo, porque Deus quer fazer multiplicar isso nesses últimos tempos. A igreja tem que ser mais forte. Às vezes a gente pensa, Senhor, Maranata vem Senhor Jesus. Eu digo isso também, Maranata, quando eu olho o pecado sendo legalizado pelo Congresso, pelas essas coisas todas aí, pelos políticos, eu vejo assim, meu Deus, Maranata, volta Senhor Jesus, vem Senhor Jesus. Aí Jesus ele fala comigo assim, eu dei autoridade a você sobre todos. Eu passei essa autoridade, a autoridade estava com Jesus. Vocês é que vão ir e pregar o evangelho a toda criatura, salvar vidas. Nós é que vamos tirar essas pessoas do inferno. Nós é que vamos conquistar a igreja. A porta do inferno não prevalece contra a igreja. Então nós que temos que tomar uma posição e ganhar vidas para o Senhor, libertar os cativos, os oprimidos. É aquilo que Jesus fez quando falou assim, Isaías 61, Lucas capítulo 4, ele fala, quando ele lê lá, o Espírito Santo está sobre mim, agora está sobre a igreja. Efésios capítulo 1, ele fala, eu passei autoridade para a igreja, eu dei à igreja autoridade. O Espírito Santo está para quê? Para pregar as boas novas do Evangelho, para libertar os cativos, os oprimidos, para dar vista aos cegos. Recebe essa palavra de Deus, meu irmão, minha irmã. Impõe as mãos sobre os seus irmãos, seus filhos, seus pais. Creio que a tua casa serão salvos. Isso é palavra de Deus. É a palavra. A palavra é verdade. Ninguém pode ir contra a verdade de Deus. Não basta só conhecer a verdade. Tem que dizer a verdade. Fala-te. Diga a este monte, mova-te daqui para ali, ele moverá. Não vejo, pastor, mas eu já falei isso com a minha família. Continue falando, busca mais unção, ouve mais a voz de Deus, aprenda a falar de uma forma. Quanto mais você buscar, mais você vai receber. Lucas 11, 9. O Pai que está na terra, ele é mau, mas se você pedir um pão, ele não vai te dar um escorpião. Se pedir um peixe, ele não vai te dar uma cobra, um pão, uma serpente, uma cobra, um escorpião, ele vai te dar. O Pai que está no céu vai te dar o quê? O Espírito Santo. Recebeu. Eu vou ficar por aqui. Que Deus abençoe você. Que essa glória de Deus se manifeste sempre na sua vida. Eu estou inflamando. Nós somos metodistas, somos de Cristo. Estamos metodistas, mas Joel, quando pregava, as pessoas não viam ele pregar, via ele queimar. Estou queimando em fogo. Não eu, mas o Senhor queima você, cura você, liberta você, fortalece a sua vida, em nome e por amor de Jesus Cristo. Deus abençoe vocês. Amanhã na nossa igreja nós temos oração às 6 horas da manhã, sábado, 7 horas da manhã, oração também de manhã, e buscando a presença de Deus, orando por todos os santos. Pastor, todos os santos? Que santos são eles? Paulo chamava os seus discípulos de santos. Percebe isso na Bíblia? Você é santo, porque você é separado para Deus. Recebe essa palavra de Deus.
Amém? Estaremos lá orando, 6 horas da manhã, 7 horas da manhã de sábado. Domingo de manhã eu estou lá com uma palavra, já até passei uma parte do estudo no EBD, estudo bíblico dominical. É uma palavra forte que vocês vão ver em 1 Timóteo capítulo 5, o estudo, vai estar depois no YouTube, né? 1 Timóteo capítulo 5, nós vamos, 5 não, 1 Timóteo capítulo 6, 5 foi semana passada, 1 Timóteo capítulo 6, vou falar do dinheiro sendo algo muito espiritual, né? Como devemos tratar o dinheiro, né? Então eu vou falar isso no domingo de manhã, não deixa de estar na nossa escola dominical, escola bíblica dominical, escola bíblica de estudo, né, dominical. Fica na paz de Jesus. E também domingo à noite, lá às 18h30, nós temos o culto nosso de adoração. Também vai ficar aqui no YouTube, no meu canal, por enquanto. Nós estamos falando pelo canal, pelo YouTube do meu, né, no particular. Estamos provendo, se Deus quiser, orando para que tenhamos uma amplitude maior. Deus abençoe você. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo fortaleça cada dia mais. Nós não merecemos, mas o Senhor deu o seu Filho por você e por mim. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para morrer no nosso lugar, para que nós tenhamos vida eterna. Um dia nós estaremos com Ele. Mas enquanto nós estivermos, Filipenses 1:21, né? O viver para mim é Cristo. O morrer será lucro, mas importa que eu viva para pregar esse Evangelho, falar com você. Vão em paz e que o Senhor vos abençoe. Tchau para vocês. Deus abençoe. Tchau, tchau.